Ontem nós demos em primeira mão aqui no Cidade Alerta Minas que um vereador da cidade de Ituiutaba foi preso durante uma operação do GAECO. O pastor Amaury Braz já foi encaminhado ao presídio. Você vai acompanhar agora comigo uma reportagem que traz todos os detalhes da prisão do parlamentar que foi denunciado por um servidor. O senhor sabia, né, que exigir pagamento, par de pagamento de assessor é crime, né? Mas eu não estou exigindo nenhuma, que prova o senhor de assessor? Quem falou que eu estou pegando de assessor? A prova que nós temos é a foto dessas notas todas com o número de série delas. O senhor está preso em flagrante, tá? Vai ser conduzido para Uberlândia, onde vai ser lavrado o seu flagrante. Era por volta de 8 horas da noite quando o vereador pastor Amaury Braz de Oliveira, de 66 anos, chegou à sede do Ministério Público Estadual em Uberlândia. O parlamentar estava em uma viatura da Polícia Militar de Ituiutaba, cidade onde atuava, e foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira. Quanto tem dinheiro aí? Tem 2.130. 2.130? O senhor sabia, né, que exigir pagamento, par de pagamento de assessor é crime, né? Mas eu não estou exigindo nenhuma, que prova o senhor de assessor? Quem falou que eu estou pegando de assessor? A prova que nós temos é a foto dessas notas todas com o número de série delas. O senhor está preso em flagrante, tá? Vai ser conduzido para Uberlândia, onde vai ser lavrado o seu flagrante. Quem está prendendo o senhor é o GAECO de Uberlândia. Esse dinheiro aqui não tem nada de ver de assessor. Esse dinheiro do senhor, essas notas, é dinheiro da igreja. Que eu, por exemplo, que eu faço trabalho da igreja e vim pagar o posto, essas coisas aí. Agora eu pegar e fazer uma coisa dessa, estou até Então pagando. esse dinheiro do senhor, o senhor afirma expressamente Claro que, por exemplo, que o dinheiro é da igreja. Nós estávamos monitorando o gabinete do vereador e assim, então, que o assessor saiu, a situação já estava consumada, né? Além da exigência feita pelo vereador, já tinha sido feita a entrega do valor. Nós entramos, então, no gabinete, fizemos a prisão em flagrante do pastor Amaury e, na gaveta da sua mesa, foi apreendida a exata quantia entregue pelo assessor dele momentos antes. O vereador foi preso pela prática ilegal conhecida como rachadinha, que consiste na exigência de parte dos salários pagos aos assessores parlamentares. Em um dos casos, esses valores eram maiores do que a metade do salário recebido pelos trabalhadores. Nós recebemos, na verdade, uma informação, né, de um dos assessores desse vereador que veio ao GAECO, trouxe inúmeras provas de que tanto ele como seus dois colegas lotados lá no gabinete do pastor Amaury repassavam mensalmente um percentual do salário que eles recebiam em razão da função por eles ocupada. Cargos em comissão de livre nomeação, então todos os três, quando foram nomeados, já foi feita a exigência do repasse desse valor. Nós orientamos, então, que esse assessor continuasse a recolher as provas e que na próxima oportunidade em que houvesse a exigência por parte do vereador, que ele comunicasse o GAECO, que o GAECO se dirigiria até a cidade de Ituiutaba para poder fazer prisão em flagrante, uma vez que a exigência se deu novamente na data de hoje. Desde que ele assumiu o cargo de vereador e contratou esses assessores, ele vem fazendo mensalmente essas exigências. E assim foi, o assessor nos comunicou que, embora o pagamento tenha sido feito na segunda-feira, o vereador estava fora da cidade, chegou na data de hoje e exigiu que o pagamento, que o dinheiro fosse entregue. O assessor, conforme a orientação que tinha sido prestada anteriormente, ele fotografou as notas, né, possibilitando a identificação daquele exato numerário sacado, né, por ele na segunda-feira. Segundo o promotor, as provas do processo são robustas e caracterizam o crime de concussão. Do assessor que procurou o Ministério Público, né, inconformado com essa situação, era recolhido o valor de R$ 2.030 por mês, sendo que o salário líquido desse servidor era de R$ 3.430. Quando ele entrou no cargo, ele já foi avisado, né, de que ele permaneceria com R$ 1.400 do seu vencimento. O restante deveria ser entregue para o vereador. Ele falou o que o vereador faria com esse dinheiro depois? O vereador, além de entrega de valores em espécie, o vereador repassava contas também pessoais de cartão de crédito, entre outras, para os assessores pagarem. Então, tudo indica que ele usava esse dinheiro como se o salário dele fosse, para
fazer frente às despesas dele, no dia a dia dele mesmo. Então, em razão disso, está caracterizado para cada exigência feita em cada mês, para cada funcionário, um crime diferente de concussão. Nós temos ele há 30 meses, mais ou menos, exercendo o cargo de vereança, com 3 assessores, então nós temos aí pelo menos 90 crimes de concussão a serem imputados ao vereador. Além do vereador, na sede do Ministério Público estavam o promotor e uma equipe da Polícia Civil que lavrou e ratificou a prisão em flagrante do parlamentar. Ele e outras 4 testemunhas, todos assessores, foram ouvidos. Depois de concluídas as oitivas, pastor Amaury passou por exames de corpo de delito e foi levado ao presídio professor Jaci de Assis. Eu vou conversar agora com o Danilo Caixeta, ele que trouxe essas informações para a gente ontem em primeira mão aqui no Cidade Alerta Minas, acompanha de perto todo esse trabalho e estamos falando de uma investigação, assim como trouxemos na reportagem, que nasceu com base na denúncia de um servidor e uma denúncia muito embasada, né? Ele foi devidamente orientado com muitas provas, o que leva a gente a acreditar que essa investigação vai resultar num bom tempo de prisão, né, Danilo? Boa noite. Oi, Lu, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, viu, Luciana? A questão ali está nas provas. Sabe por quê? A gente sabe que essa prática, na verdade, não é nenhuma surpresa, não. Infelizmente, o nosso mundo político tem muito dessa rachadinha aí. É parlamentar exigindo de assessor que devolva parte do salário, do dinheiro, alguns casos na metade desse salário e tudo mais. Acontece até a coragem de fazer a denúncia. Foi o caso desse assessor parlamentar aí do pastor Amaury, lá de Ituiutaba. Ele teve coragem de fazer a denúncia e ele, muito esperto que foi, ele resolveu gravar as conversas que teve com o vereador. Em uma delas, inclusive, Luciana, ele combina mesmo, como que deve ser isso? Quanto que eu devo pagar? Quanto que eu devo devolver? Como que é feito isso? Vamos ouvir o que foi que esse assessor gravou conversando com o vereador pastor Amaury, a negociação da rachadinha. Pastor, o mês que vem vai ter um 13º, não vai? Mês que vem? Vai ter metade. Aí como é que funciona? Eu devolvo metade? É metade. O senhor sabe mais ou menos quanto que vem? Eu quero me programar para mim ir lá ver meu pai. Não, deve ficar junto com o pagamento. Junto? Mas aí, é um valor inteiro? Como é que é? Como assim? Como que para mim poder me organizar, para mim saber quanto que eu vou ter para mim poder ir? Não, é metade, vai ser 1.500, a metade. Quanto que é da sua conta? Dá 3.400 e pouco. 3 com a metade da conta. 1.700 e pouco. É isso aí. 1.700, vamos pôr. Aí a metade eu devolvo, metade fica comigo. Dá 1.700, então dá 800 reais, velho. Metade. Esse mês veio 11 reais a mais. Não vou mentir de você. O meu é só garantia. Esse mês veio 11 reais a mais, não tem problema não, fica para você, é brincadeira, né? Mas aí, além disso, depois, num segundo momento, o assessor também gravou o dia em que ele foi levar parte desse dinheiro, 820 reais mais ou menos, e ele faz ali na gravação, dá para perceber, ele contando o dinheiro entregue ao vereador. Vamos acompanhar. O senhor quer que passe agora? Deu 828. 2, 4, 6... 10, 828. Fica ali pra mim agora na caixa. Tudo? Não. Contei aqui? 828 tem. Dá 280? 100, 200, 280. Depositar na conta, na lotérica. Dia 3 de julho de 2019. 2h46 da tarde. Primeira parcela do 13º. Devolvi 828 reais em mãos. Mas a grande questão, né, Luciana, a gente viu aí essas gravações todas que foi feita pelo assessor, mas depois disso ele levou essas gravações ao Ministério Público e o Ministério Público orientou para fazer ali, para armar o flagrante. O que aconteceu ontem foi o seguinte, o assessor sacou o salário lá no banco e registrou, fez uma fotografia das cédulas, das notas, inclusive com o número de série delas. Foram exatamente essas mesmas cédulas que os promotores encontraram na gaveta lá do gabinete do vereador pastor Amaury. E aí é batom na cueca, né? A prova do crime estava lá, ele foi levado, trazido aqui para Uberlândia. Luciano.
Agora fica o grande questionamento, inclusive feito pelos nossos telespectadores aqui na transmissão do Cidade Alerta Minas no Facebook, pelo seguinte: a gente não está muito habituado a ver político sendo preso e permanecendo na cadeia, né, Caixeta? O que acontece a partir desse momento com o parlamentar? É bom a gente dizer que a prisão dele foi uma prisão em flagrante. Nós estamos vendo o vídeo aí, ó. Ele foi pego com a prova do crime, com o dinheiro que o assessor devolveu. Estava tudo já combinado com o Ministério Público acompanhou, orientou o assessor, produziu a prova, então ele foi preso em flagrante. Ele continua no presídio aqui de Uberlândia, professor Jaci de Assis, até a conclusão das investigações. O Ministério Público Estadual tem um prazo de 10 dias para concluir as investigações. Aí vai oferecer uma denúncia à Justiça contra o vereador e aí sim pode surgir também outras medidas, como a decretação de uma prisão preventiva para ele por tempo indeterminado. A gente não sabe como que vai se dar isso, então é claro que a gente vai acompanhar, né, Luciana? Espera que a justiça seja feita aí, nesse caso que as provas estão bem robustas. Pois é, um inquérito muito baseado, uma investigação muito embasada ali realizada pelo GAECO, graças à denúncia desse servidor. E um outro questionamento que surgiu aqui, Caixeta, foi se ele continua recebendo mesmo estando preso, já que nós estamos falando de um vereador que estava em exercício. Sim, ele continua, até mesmo porque a atuação parlamentar dele é em outra esfera. Quer dizer, ele tem um problema na justiça, ele está preso, vai responder isso na justiça criminal, é o GAECO que conduz essas investigações, mas administrativamente as funções dele enquanto parlamentar, elas continuam. Então ele vai continuar recebendo o salário dele de vereador até que a Câmara Municipal lá de Ituiutaba faça um procedimento administrativo e possa surgir, talvez, em uma cassação ou outra penalidade. Mas aí, como que se dá isso, Luciana? A Câmara precisa instaurar uma comissão especial dentro da comissão de decoro parlamentar e comissão de ética, e aí essa comissão vai analisar os pressupostos a partir do regimento, da lei orgânica do município, e aí sim julgar se o vereador cometeu algum ato que quebra o decoro parlamentar. O que é o decoro? É aquilo que se espera de um político, aquilo que se espera de um parlamentar, a moral, o respeito à lei. Isso é o decoro. Se ele quebrou isso, do ponto de vista parlamentar, que impede o exercício da função dele, então ele pode até ser levado à cassação do mandato, à perda do mandato. Não é o caso por enquanto, portanto ele continua recebendo o salário. Até porque se todo esse procedimento for instaurado na Câmara de Ituiutaba, a gente está falando de uma decisão que pode levar aí meses para sair. Sim, depende muito da boa vontade dos parlamentares. Como os regimentos das câmaras municipais são próprios, aí a gente precisava fazer um estudo de como que é o regimento da Câmara Municipal de Ituiutaba numa situação como essa. Mas assim, tem uma outra questão. Se ele permanecer preso, ele fica impedido de participar das sessões plenárias. Aí a mesa diretora da Câmara tem a prerrogativa de, por exemplo, suspender parte do salário dele pelas faltas, porque ele não está indo à sessão, então a Câmara pode decidir assim, não, então nós vamos pagar o salário dele porque ele não vem às sessões. Por que ele não vem? Porque ele está preso. Então isso ainda pode acontecer. A gente não sabe qual vai ser a decisão lá da presidência da Câmara Municipal de Ituiutaba, que tem 24 vereadores, aquele parlamento. O vereador Pastor Amauri, de 66 anos, ele é do PSD, foi eleito em 2016 com 732 votos. Foi o vereador menos votado lá naquela cidade. E aí o Bruno, que está acompanhando o nosso programa, ele faz o questionamento: o que acontece com os assessores desse vereador nesse período que ele estiver preso? Eles continuam recebendo, eles são desligados? Qual é o procedimento nesse momento? Continuam normalmente, porque os atos do assessor é diferente do vereador Pastor Amauri. Até mesmo porque seria o próprio Pastor Amauri que tinha que promover a exoneração desses assessores parlamentares, caso ele queira, claro, né? Agora, evidentemente que esse assessor que denunciou, ele deve pedir a exoneração por cunho próprio, né? Não há mais ambiente para que ele continue atuando como assessor parlamentar numa situação como essa, penso eu. Mas, claro, eles continuam recebendo salários normalmente até que a Justiça tome alguma medida para suspender os cargos deles, se for o caso, mas a princípio não tem nenhuma indicação nesse sentido. E o próprio vereador Pastor Amauri, se for cassado, se perder o mandato, se for suspenso, aí sim os assessores podem ser substituídos. Suponhamos que ele seja realmente suspenso da função. Aí um vereador suplente ocupa a vaga dele, aí esse vereador suplente, a partir do momento que ele ocupa o mandato, ele tem a prerrogativa de nomear novos assessores. Automaticamente esses podem ser desligados.
Pois é, esse assessor que fez a denúncia, a gente não sabe qual vai ser o futuro dele, mas a gente deseja que ele tenha muita felicidade, porque com certeza esse, por mais que peça exoneração, ele vai sair de alma lavada, fazendo aí o que todo assessor que testemunha irregularidades deveria fazer. A gente sabe que é um processo muito, inclusive, doloroso para essas pessoas que acabam enfrentando todo um sistema, mas esse fez o que muitos outros provavelmente têm vontade de fazer, mas acabam ficando com medo. Então eu tenho que dizer aqui, parabéns para esse assessor, viu? E novamente parabéns ao trabalho do GAECO, que ouviu essa denúncia, apurou a fundo essa investigação, foi até o fim e agora culminou com a prisão desse vereador. Se essa moda pega, vai ter político arrancando cabelo aqui na nossa região. Obrigada, Danilo Caixeta, pelas informações.